Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de agosto de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook da Infomoney. Você que estava zapeando aí, para e assiste o nosso programa, que hoje, daqui a pouquinho, eu vou conversar com o Nod, com o Natan Otávio, que dispensa apresentações, mas eu deixo ele mesmo se apresentar quando chegar a hora do bate-papo. Antes, como sempre, vou dar um belo destaque dessa semana, um relatório muito bacana sobre a indústria de hotelaria e falar dos fatos relevantes. Então, a gente já vai começar. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes, é um grande prazer estar com você de novo e muito obrigado por assistir aqui o nosso programa Fundos Imobiliários. Falando de fatos relevantes, essa semana tivemos alguns. Olha lá, edifício Presidente Vargas, né? O Fundo Imobiliário Presidente Vargas, o PRSV 11, que é administrado pela BEM-DTVM, é Bradesco, né? A DTVM, distribuidora da Bradesco, soltou dois fatos relevantes nesta semana. O primeiro diz respeito a uma proposta de venda de um dos edifícios. Esse fundo tem dois. O edifício Torre Vargas tem um comprador interessado em pagar 27 milhões de reais pelo edifício todo. O prédio está vago, 100% vago, e essa proposta é válida até dia 13/9. Então, como de praxe, a administradora vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para que você, cotista, você que é o dono do patrimônio do fundo, tome a decisão se acha bom vender ou não. Enfim, a Assembleia Geral é que vai decidir se aceita esta proposta ou não aceita. Como a proposta é válida até dia 13/9, evidentemente a Assembleia tem que acontecer antes disso. Então, se intere sobre o mercado, veja se o preço é interessante, veja se é melhor vender ou manter um prédio que está vazio. A decisão é sua, o patrimônio é seu. Não tem noção se o preço está bom ou se o preço está ruim? Assiste o programa que a gente fez algumas semanas atrás com a Ivy Kempf da JLL, falando especificamente do mercado de escritórios do Rio de Janeiro. Tem lá um ótimo material para subsidiar a sua decisão. Mas não deixe de tomar uma decisão. Sim ou não, isso é com você. Mas é o seu patrimônio, participe dessa assembleia. Muito provavelmente você vai ter possibilidade de votar remotamente. Vamos esperar a convocação oficial da Assembleia. Depois, no dia 17, a mesma administradora soltou um outro fato relevante a respeito do mesmo fundo imobiliário, o Presidente Vargas. Dessa vez, dando conta de que no outro prédio do fundo, que é a Torre Boa Vista, também na Avenida Presidente Vargas, lá no Rio de Janeiro, esse prédio ele tem hoje uma única locatária, que é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E a locatária ela propôs uma redução do valor do aluguel em 47,3%, ou seja, de R$ 584.040 para R$ 307.687. E aí, nesse caso, não vai haver decisão por assembleia, o administrador é que vai tomar a decisão, ele ainda não tomou e só deixou lá no fato relevante de que vai comunicar a decisão ao mercado oportunamente e tempestivamente. Então, para quem é cotista desse fundo, dois fatos relevantes bastante impactantes. A possibilidade de vender parte do seu patrimônio, diria quase metade do fundo, não sei exatamente qual o valor de cada imóvel, se seria exatamente a metade, mas enfim, um fundo que tem dois imóveis e um deles talvez seja vendido. A decisão é sua. E no outro, o locatário pede uma readequação dos valores de locação de quase 50%, um desconto de quase 50%. Coisas do mercado, né? E um terceiro fato relevante que eu vi na semana, do fundo VBI FL 4.440, o FVBI 11, que é administrado pelo BTG Pactual. Esse aí anunciando um novo contrato de locação, que foi firmado por 5 anos, isso é do imóvel do 11º andar, que tem 1.183 metros quadrados. A nova locatária é a RB Capital Empreendimentos. A RB Capital, que você está habituado, também administra alguns fundos imobiliários. Essa área representa 5,4% da área alocável do imóvel e com isso a vacância total aí do fundo, que só tem esse imóvel, parte desse imóvel, não é nem o prédio inteiro, vai ser reduzida, vai ficar em 13,7%. Então, após esta nova alocação, ainda sobram 13,7% da área alocável vaga. Eram esses os fatos relevantes. E eu queria aqui dar o seguinte destaque. Essa semana a JLL disponibilizou o relatório Hotelaria em Números Brasil 2017. Uma publicação muito rica, mais de 20 páginas, eu realmente recomendo que você dê uma olhada.
Eu vou só falar aqui de alguns pontos que me chamaram a atenção e, claro, puxando para o nosso mundo dos fundos imobiliários. Mas ele cobre a hotelaria como um todo, os resorts, os hotéis urbanos, um trabalho muito bacana. Também esteve aqui o Ricardo Mader falando do mercado lá da JLL, falando do mercado hoteleiro, outro programa que eu recomendo que você assista. Então, olha, essa pesquisa ela leva em consideração um questionário preenchido por mais de 490 hotéis, entre resorts e flats, sobre a performance do ano de 2016. Eu destaquei aqui um gráfico que tem, ao mesmo tempo, dados da diária média, do RevPAR, que é aquela medida de qual o lucro por apartamento disponível. Assista nosso programa com o Ricardo Mader, que ele explicou isso direitinho. E o nível de ocupação dos quartos, né? Então, esse gráfico eu me lembro até que a gente comentou naquela ocasião na entrevista. Vem acontecendo uma queda, mas veja aí, esse grifo é meu, em vermelho. O RevPAR deve interromper a tendência de queda já durante o ano de 2017. Então, essa é a previsão da JLL a respeito do mercado de hotéis urbanos. E, por fim, eu destaco aqui uma coisa bem interessante que está lá na parte das perspectivas. Ó. Caso a estabilização macro do país continue por meio da queda de taxa de juros e de inflação, acreditamos que o modelo de condotel deverá ser substituído por fundos imobiliários. Por que isso? Porque a gente também comentou naquela oportunidade, esse modelo de flats e de condotéis, que foi muito utilizado, é ainda muito utilizado no Brasil, ele passa a ser regulado agora pela CVM. Então, a oferta disso não é tão livre, tão fácil como era antes. Um empreendedor que queira captar recursos dessa maneira, ele agora tem que se reportar à CVM, tem que fazer, não é exatamente um prospecto inicial, mas tem que dar informações, um laudo de avaliação, enfim, ficou tudo bem mais formalizado. É quase que um fundo imobiliário. Então, já que é quase um fundo imobiliário, por que não formalizar de vez e fazer essa venda via fundo imobiliário? Então, essa é a perspectiva, também vista pela JLL, de que esse modelo de condotel pode estar chegando ao final de uma era, né, desse modelo de financiamento e sendo substituído pelo modelo já dos fundos imobiliários, já tão bem regulamentados, com 20 anos, mais de 20 anos de estrutura no Brasil. Então, primeiro, os fundos deveriam comprar o que já tem, porque tem um estoque já de hotéis prontos que pode ser internalizado por fundos imobiliários, e num segundo passo, como a indústria um pouco mais madura, poderiam começar a ter fundos de desenvolvimento. Então, primeiro o fundo capta os recursos para depois sair financiando a construção de novos hotéis. Recomendo fortemente, entre lá no site da JLL, está aí na sua tela, procure na parte de relatórios esse grande estudo do mercado imobiliário. Quero aproveitar para mandar um abraço para todo mundo, eu sei que o pessoal da JLL está assistindo, agradeço pelo prestígio aí de assistir o programa Fundos Imobiliários e por toda a ajuda que já nos deram aqui participando e outras grandes participações ocorrerão. Ok? Gostou? Quero ouvir a sua opinião, quero saber do que você achou, do que não achou, se concorda, se discorda comigo. Me encontre lá na minha página no Facebook, é o facebook.com/Arthur V. Moraes. Você encontra lá a página do professor Arthur Vieira de Moraes. E quero falar também do nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei em parceria com a Infomania Educação, que é um curso totalmente online, você assiste no seu celular, no computador, onde quiser, até na sua TV, se tiver conexão via internet. Se você tiver com o seu celular em mãos aí, só apontar para esse QR Code e você já vai para a página do curso lá no site do Infomoney. Se não, daqui a pouco eu te mostro como chegar. Quero só dizer que ele foi estruturado em 4 módulos, são quase 9 horas aula, em que você vai conhecer desde a estrutura jurídica dos fundos imobiliários até como eles funcionam de fato, onde eles investem, como você vai fazer a apuração do seu imposto de renda, aonde eles se encaixam no seu portfólio, comparando com outros produtos de renda variável e de renda fixa. Um curso completo que vai te deixar apto a tomar suas próprias decisões de investimento. Então, quero te mostrar aqui no site do Infomoney. Basta vir aqui nesse atalho, Infomoney Cursos. Clicando aqui, você já vai encontrar o nosso curso um pouco mais para baixo.
Entra lá, site do Infomoney, na página inicial você já vai encontrar o Infomoney Cursos. Basta clicar lá, você vai ter acesso a todo o conteúdo programático. Ok? Legal, hora de bater um papo aqui com o Nod, que mais uma vez veio do Rio de Janeiro para participar do programa. Muito obrigado mais uma vez, Nod. Poxa, eu que te agradeço aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, apesar de ser apenas a segunda vez, mas foi super prazerosa a primeira, ainda naquele estúdio menorzinho agora. Estúdio novo. Agora eu já tô até abusando, te chamando de Nod, Natan, Nod, né, Natan. Às vezes eu acho que eu dando os cursos, as palestras, se me chamarem de Natan, acho que eu não vou identificar, que eu sou mais conhecido como Nod, até do que como Natan Otávio. Daquela primeira vez foi o 11º programa, hoje a gente está no 41º programa. Bastante programa já. E Ainda assim, bem, né? Isso mostra a qualidade do trabalho que você vem fazendo, criando aí uma videoteca de conteúdo, né? Assim, que você vê, cada fato relevante você já tem algum conteúdo que ajuda a compreender, a votar numa assembleia, por que aquilo está acontecendo, por que não está, e você está fazendo uma grande... Um trabalho educacional que é acompanhado por muita gente como você, e muita gente que a gente sempre fala aqui, tem muita gente boa trabalhando por isso, deixando o mercado mais maduro. Sim. E é uma das bases para que a gente a educação, né? tenha o crescimento que todo mundo acredita que deve ter, né? Que precisa ter. Que o Brasil precisa, assim. Acho que os fundos imobiliários são uma parte disso, a educação financeira é uma parte disso, os fundos imobiliários também são uma parte dessa educação, que muitas vezes é até a porta de entrada para muito investidor entrar na renda variável, muitas vezes é o fundo imobiliário. Então, tudo isso amadurece o nosso mercado de capitais. Exatamente. E o teu trabalho nesse ponto é fantástico. Eu estava falando de curso aqui, mas você também veio para São Paulo para dar aula. Também. Agora, amanhã, né, sábado, eu vai ter o curso, na verdade, não é exclusivamente de fundos imobiliários. Deixo aí o convite para todo mundo que quiser, o curso Investindo em Renda, da Baster.com. Ele não pega só fundos imobiliários, na verdade, ele tem um escopo mais amplo. Ele pega toda a parte, todos aqueles investimentos que geram renda passiva, que gera aquele pinga-pinga mensal, que gera um fluxo mais previsível, talvez, ou com maior previsibilidade, vamos dizer assim. Então, a gente fala, primeiro, do que é renda passiva, porque é curioso como é que cada pessoa tem uma noção um pouco diferente do que é renda passiva e os benefícios e os riscos dela. Sim. E a gente vai falar dos principais investimentos que geram renda passiva. Tesouro Direto, principalmente aqueles que pagam cupom. As empresas de dividendos, aquelas empresas que têm um bom histórico de pagamento de dividendos. Aluguel de imóveis, que não concorre com os FIIs, não é antagônico aos FIIs. Nenhum desses é antagônico. Acho que todos se encaixam, todos se completam. Diversificação. Diversificação de portfólio. E, claro, os FIIs, que vão ser a parte protagonista, uns 40% do curso, a gente não consegue fugir. E vai falar de FII. Vai ser aqui perto, no Hotel Mercury, na Avenida Macuco. Quem quiser, é só entrar lá em baster.com/loja, Baster, com 2 T's, para quem não conhece, .com/loja. Tem lá a inscrição, tem lá o endereço, é o dia inteiro, de 9 da manhã às 5 da tarde. A gente almoça junto no hotel. É para poder passar o dia e conversar um bocado. Isso aí. Espero que tenha mais cursos, que você possa aproveitar para vir aqui no programa mais Vai vezes. ser sempre um prazer, com certeza. Mas aquela primeira vez, você tinha me falado, a gente tinha que chamar a atenção de que tudo que não é fundo imobiliário. E a gente falou, foi um sucesso, você sabe, muita gente comentou, gostou, teve um monte de visualização. E a gente enfatizou a questão de que não é renda fixa, é renda variável e tal. Dessa vez você veio com uma outra proposta bem interessante, que é a questão do dividend yield, ou seja, do rendimento. Você tem um contato semanal, faz o seu chat lá pela Baster, as pessoas mandam todo o nível de perguntas, da mais simples à mais elaborada, né? Então você tem bastante contato com o investidor final e a gente está numa fase que, felizmente, de novos entrantes nesse mercado. Ainda hoje você percebe que as pessoas tomam decisão baseadas no rendimento, quer dizer, qual fundo imobiliário eu vou comprar? Eu olho o rendimento de um determinado fundo, falo, putz, esse aqui rendeu tantos por cento, é esse que eu vou comprar. Ainda tem muito, Arthur. Assim, a gente vê exatamente por essa nova safra de investidores, vamos dizer assim, que a gente veio num período de declínio, de acomodação, e agora a gente vê Você sempre mostra os informes da Bovespa, você vê essa nova safra, e o pessoal ainda vem muito com a ideia de que FII é renda fixa. Então, para ele,
tanto faz qual é o FII, ele vai ver quanto cada um está pagando, vai lá e vai comprar. Ainda tem muita gente com essa ideia. Então, olha pela renda, aquele que distribuiu mais renda naquele mês. No mês, ali, 3 meses... Tomei minha decisão, fui lá e comprei o fundo. Exato, esse é o melhor. Então, por isso eu acho importante a gente trazer essa pauta aqui de mostrar esses riscos, ou seja, o que está por trás e por que, até onde olhar, até onde não olhar, por que olhar e por que não olhar. E sempre que a gente fala em risco, a gente fala em oportunidade na outra ponta. Sempre. Né? É aprender a fazer uma análise um pouquinho mais apurada, não é nada demais o que a gente vai falar aqui. Não. Ninguém precisa parar dos seus afazeres, mas é só se ocupar um pouco do seu próprio patrimônio. Cuidar. Das suas decisões de investimento. Tem que cuidar. Quem investe em imóvel, ele vai lá, visita de dia, visita de noite, passa pela região, né? Quer dizer, ele tem algum esforço para tomar sua decisão de investimento. O mesmo vai acontecer com um título do Tesouro, com uma cota de fundo imobiliário ou com uma ação. É um patrimônio. Imagina quem vai investir numa empresa. A pessoa quer investir numa empresa, não de bolsa. A pessoa é convidada para ser sócio de uma empresa. Quantos meses ele leva para tomar uma decisão? Exatamente. Mas para ações ele quer tomar a decisão em 15 minutos. Não precisa levar meses, mas também não é para ser em 15 minutos. Né? Exato. Mas a questão é, as pessoas tomam uma decisão baseada no rendimento. Tem algum fundamento. Afinal de contas, eu estou comprando fundo imobiliário, a maioria das pessoas que compram visa o rendimento, visa a renda passiva que o fundo imobiliário pode prover. Então faz sentido, claro, olhar para o rendimento. Mas a questão é não olhar só o último rendimento. Não olhar só o último. A gente até botou no slide mais ou menos até o que é a definição do dividend yield, que é pegar os rendimentos pagos num certo período de tempo e comparar com o preço da cota. Claro que isso às vezes pode ser de um mês. Pode até colocar no ar um pouquinho na tela. Se puder pra gente. Isso. Então, geralmente as pessoas... Tem gente que faz com um mês, tem gente que faz com 3 meses, com 6, com 1 ano. Uhum. Mas é sempre um período estanque. É sempre um período estanque e passado. Normalmente então, a análise é passada. Já é um primeiro passo olhar também para trás? É um começo. Você entender o que o fundo está fazendo. Não olhar só o que ele está distribuindo, mas entender o porquê dele estar distribuindo aquele valor. Uhum. Por que não mais do que aquilo e por que não menos do que aquilo? Sim. Exatamente qual é a estratégia do gestor daquele fundo por trás daquilo ali. Certo? Se a gente passar o slide, porque a gente tem que lembrar que FII é renda variável. Sim. A gente nunca tem certeza nem de quanto que vai estar a cota, nem de quanto que vai ser distribuído. A gente pode entender a filosofia do fundo, entender a estratégia daquele gestor e decidir por ser sócio ou não. O que eu sempre falo você tem que ser sócio do empreendimento, ser sócio daquele conjunto de imóveis, ou daquela operação em geral. Então você tem que entender porque, está pagando R$1 por cota. Por quê? Sim. Por que aquele teu patrimônio está fazendo aquilo? E pagou no mês passado, ou nesse mês, R$1 por cota. Talvez não tenha sido assim nos meses anteriores. E nem nos futuros. E nada garante que vai ser no futuro, né? E nem nos futuros. É importante a gente esclarecer aqui essa questão da renda variável, renda fixa. Muita gente tem dúvida, né? Por que o fundo imobiliário é um instrumento de renda variável? Porque a renda ela pode variar. O que distribui um fundo imobiliário? Lucro líquido. Sim. O lucro líquido nem sempre é igual. Aliás, é mais provável que ele não seja igual. O lucro de uma empresa, o lucro de um fundo, ele não é fixo. O lucro varia. Então, se o lucro varia, a renda que deriva do lucro, ela também varia. Significa que ela pode variar para menos ou pode variar para mais. Sim. E essa acho que é a principal análise a fazer. Mas olhando para trás, né, às vezes eu olho, simplesmente distribuiu R$1, por exemplo, nesse mês, mas é um fundo que tem lá imóveis cuja renda daqueles imóveis também é variável. Por exemplo, shoppings, de acordo com um contrato de locação e tal, ou hospitais ou coisas do tipo. Então aí faria sentido começar por pelo menos olhar um ano para trás e fazer uma média. Pelo menos uma tendência, uma média. Realmente, se você olhar um ano, porque você tem um mês, perdão, porque tem fundos que têm rendimentos realmente variáveis, mais erráticos um pouco. Por exemplo, um clássico, fundos onde tem um inquilino que paga aluguel anual. Sim. O que acontece? Uma vez por ano, o rendimento vai subir, é natural. É natural que naquele mês que ele pagou, ele vai distribuir aquele aluguel. Uhum. Mas e o mês seguinte? Exatamente. E os outros meses?
poxa, esse fundo aqui distribuiu muito esse mês. Ele faz isso todo mês? Por que ele faz isso? Por que ele está fazendo Pode aquilo? existir uma sazonalidade que, se eu tomar o cuidado de começar olhando para trás, Pelo menos expandir um pouquinho o horizonte ali, eu já posso perceber que, opa, não é um reloginho, e aí eu vou investigar e entender o porquê. Ou é um reloginho anual. Ou é um reloginho anual, exatamente. Pode até ser, não, todo mês de agosto vai distribuir muito. Legal, todo mês de agosto vai distribuir muito, é um reloginho, não mensal. E aí eu anualizo isso, né, divido por 12, né, somo tudo, divido por 12 e tenho uma ideia do que seria uma média esperada de um rendimento mensal. Exato. E com isso você consegue até observar a tendência, se ele está aumentando as distribuições ou se ele está reduzindo, para daí você investigar pelo relatório mensal, pelos relatórios trimestrais, por quê? Sim. Para dali você definir se você quer ser sócio daquilo. E a gente teve agora há pouco um exemplo real, é sempre bom isso, né? Um inquilino propondo uma redução de quase 50% da alocação. Sim. Então, se eu sou cotista deste fundo, pode ser que a partir de daqui 2, 3 meses, a renda caia pela metade, está tudo certo, o fundo continua tendo faturamento e distribuindo parte do seu lucro. Exato. Mas o faturamento caiu, digamos, pela metade. Exato. Por exemplo, normalmente o que vai acontecer? O mercado vai reagir, o preço da cota vai tender a deprimir, vai tender a cair. Só que se você olha só para trás, sem entender o que o fundo está fazendo, o dividend yield disparou. Sim. A gente já teve fundos que, se você olhar para trás, estava distribuindo mais de 20% ao ano e ainda é real, porque os contratos tendem a ter uma correção pela inflação, etc. Então, seria 20% ao ano mais inflação, para quem olha só pelo rendimento. Mas não, porque o preço já tinha absorvido uma certa notícia Sim. negativa. Ou, às vezes, positiva. Muita gente entra, não vou entrar nesse fundo que ele está pagando muito pouco. Não, peraí, ele pagou pouco. Mas ele já anunciou uma redução de vacância, a entrada do inquilino, uma renegociação para cima, apesar que está sendo raro nesse contexto, mas os contextos mudam. Os contextos mudam, e aí o preço já absorve aquela notícia, só que se você olha o rendimento passado, ela não está. Quer dizer, a gente passou aqui de olhar para trás para começar a olhar para frente. Olhar para frente. Olhar o presente do fundo e a tendência, ou seja, claro, se você tem uma notícia, assinamos um contrato, a partir de mês que vem temos um inquilino a mais. Bom, isso não é nenhuma tendência, é um fato. É um fato e que leva provavelmente a uma tendência de aumento no rendimento distribuído. No longo prazo, sim. Claro, pode ter uma carência, pode estar fazendo um esquemazinho de steps, né, de subindo o aluguel ano a ano, mês a mês, etc. Mas, sim, há um inquilino a mais, teoricamente, alguém pagando a mais, sem contar que reduz a despesa também. Sim. Cada inquilino é mais renda de aluguel e menos custo de IPTU, condomínio, perfeito. Dependendo do imóvel até, vigilância, líquido, limpeza. Tudo que o fundo recebeu, menos todos os seus custos. Exato. Né? Custos com CVM, com bolsa, com auditoria, com IPTU do que está vago, com condomínio do que está vago, taxa, tudo é administração, custo. Gestão. O que sobrou é lucro líquido e é isso que vai chegar no bolso do cotista. Exatamente. Então, tudo que reduz o lucro pode também reduzir o rendimento. Tudo que aumenta o faturamento pode levar a um maior lucro líquido, maior rendimento. Essa é a tendência. E aí, então, é importante olhar para frente e tentar encontrar isso. Exato, tentar olhar o que o fundo está fazendo, né? E também eu não gosto muito daquela ideia de, vou fazer a continha aqui no papel, fazer a continha no centavo. Não, mas entender o que o fundo está fazendo. Né? A tendência. Agora, quem tem vontade, quem tem um pouco de conhecimento de contábeis, um pouquinho e tal, pode até chegar nesse detalhe se quiser. Pode, né? Se a pessoa quiser descer esse nível de detalhe, se sentir confortável para fazer esse tipo de Falando conta. Aí do outro fato relevante. Então vai aumentar em tanto, vai ter um novo locatário. Sim. Eu posso até conseguir chegar a dizer quantos centavos, quantos reais a mais vai chegar por cota de acordo com um fato desse. Ceteris paribus, como dizem no termo jurídico, ou seja, mantida todas as demais condições. Exatamente. Você tem sempre que lembrar que pode ter algo no meio do caminho. Pode surgir uma outra coisa, pode vender um imóvel, comprar um imóvel, outro inquilino sair, outro entrar. Isso. Mas, sim, você isola as demais variáveis e analisa o impacto daquela, né? Ou seja, acho que a questão da renda ser variável, acho que ficou claro para todo mundo, né? Exato. Eu gosto muito dessa definição de renda variável e renda fixa, fazendo a definição pela renda fixa. Porque o que é a renda fixa?
toda renda fixa é um empréstimo. Isso é definição formal da CETIP. Se entrar lá no site da CETIP, tem lá. Toda renda fixa é um empréstimo. Então, ela tem prazo certo, rentabilidade combinada. Tem uma taxa combinada, pré-fixada, pós-fixada, mista, etc. FII não é um empréstimo, não tem prazo. Um fundo ou outro pode até ter, mas não é da estrutura, não é da definição técnica do FII um prazo. E você não sabe quanto você vai receber. Então, você pode olhar até o contrato de locação tem um prazo e tem um valor, digamos, fixo, mas não é o contrato de locação exatamente que vai chegar no seu bolso. Você tem despesas. O contrato é só o despesas. faturamento. Sim. Né? O contrato, sim, mas são vários. É um feixe de contratos, muitas vezes. É um conjunto de contratos que mostram o faturamento do fundo. O lucro líquido é outra história. você pode ter uma despesa, você pode ter uma obra. Isso, perfeito. E que isso é um dos riscos que a gente coloca. A pessoa, às vezes, vê o imóvel... o fundo está distribuindo pouco. Mas está fazendo uma obra enorme. Uhum. É um shopping que está fazendo uma expansão e que vai ter não sei mais quantas lojas, ou está melhorando certa condição do shopping que vai permitir a ele melhorar um aluguel. Plantando para o futuro, né? Plantando para o futuro. E a pessoa, às vezes, não quer ser sócia desse futuro porque está pagando pouco. Está pagando pouco agora, mas espera aí. Por quê? Está fazendo um retrofit num dos imóveis do portfólio. Isso custa, isso é caro. Isso custa, mas tende a valorizar o patrimônio no futuro. Tende a valorizar, tende a melhorar as condições de negociação com o inquilino. Tende, às vezes, até de um inquilino que estava pensando em rescindir, não sei o quê. Você consegue segurar ele. Atrair inquilinos de maior qualidade. Né? Atrair inquilinos. E aí a pessoa, às vezes, não entra como sócio nessa operação simplesmente porque está pagando pouco e não está entendendo. Olhou só aquele rendimento e não raciocinou sobre ele. Não olhou para trás, não olhou para frente, não entendeu o que estava se passando. E para entender as informações, elas são aí disponíveis, né? Com certeza. Tem além dos canais oficiais, site da Bolsa, site da CVM, fatos relevantes, demonstrações contábeis, tem toda uma comunidade na internet, o nosso programa, o seu trabalho, um monte de gente que tem aí facilidade de encontrar as informações. Sim, e assim, basicamente, o que o pessoal faz na grande maioria dos sites, dos fóruns, que a gente faz lá na Baixa, é circular. Porque só a notícia oficial já é muita coisa. Até, por exemplo, aquela velha briga, não que é uma briga que vem de pouco tempo, mas aquela discussão que vem bem pesada em muitos lugares, tal fundo está distribuindo mais do que o resultado. Uhum. Que também é uma coisa que a pessoa tem que observar. Isso, a gente já vai falar o que pode estar escondido lá. Exato. E aí você acompanhar. É o que eu sempre falo, seja sócio. Buy and hold não é buy and forget. Muito bom. Porque muita gente, quando diz que faz buy and hold, seja com ações, confia, faz buy and forget. A pessoa compra e esquece. E deixa lá, porque quando ela olhou, deu certo. Já se passou 1 ano, 2 anos, ela nunca mais olhou para aquele ativo, para aquele patrimônio, e nem sabe mais o que ele está fazendo, já mudou a personalidade, o bairro já mudou, etc. E a pessoa deixou lá. O inquilino já saiu, e a pessoa Outros deixou. Imóveis apareceram no entorno. Concorrência piorou, melhorou. Além dos fundos de papel. Então, vamos para essa outra pergunta que a gente tinha aqui pensado no que pode estar escondido dentro de um rendimento. Uhum. Às vezes eu vejo lá um anúncio de rendimento, olho para trás, está um reloginho, 1 ano com o mesmo rendimento. Então, o que pode estar escondido aí, que eu ainda não enxerguei? Geralmente pode ser renda mensal garantida, RMG, ou rentabilidade mensal garantida. Renda mínima garantida. Renda mínima garantida, tem vários... Contrato de locação garantido, tem um monte de nome para a mesma coisa. Exato, não tem uma nomenclatura muito oficial para isso, né? Cada fundo dá um nome, a gente acaba chamando de RMG e pronto. Basicamente o que é? Geralmente é para fundo mais novo, geralmente é para fundo que o imóvel ainda está em construção ou foi recém-construído, uma operação que está começando, onde tem um ente externo, ou seja, alguém que não é o fundo, geralmente é o vendedor do imóvel, quem vendeu o imóvel para o fundo, mas não obrigatoriamente, não vem ao caso a origem da É o terceiro, da tem que ser renda. um terceiro Tem que um não terceiro. administrador. Exato. Que se compromete, olha, o fundo vai pagar de rendimentos 87 centavos por cota, por exemplo. Se a operação do fundo só gerou 20 centavos naquele mês, esse ser alienígena, esse ser externo, vai
pagar os outros 67 por cota para chegar a 87. E aí mora o perigo, que a renda mensal garantida tem prazo. Acaba. Essa tem prazo. Acaba. E de garantida não tem nada, né? De garantida não tem nada. Há exemplos de casos em que esse terceiro não honrou com o pagamento. Exato. Mas digamos que tudo der certo é que ele honre. Tem prazo para acabar. Eu já vi até a brincadeira que é rolo maquiado de garantia, RMG. Claro, não estou dizendo que todos são rolo, por favor, não é isso. Mas tem gente, às vezes, que já tomou um susto ou outro com RMG e a pessoa vê que é rolo. Então, mas para não ter susto com a RMG, porque é uma prática do mercado e ela vai continuar existindo. Normal. Então, você estava falando de uma coisa muito importante. Quer dizer, eu recebi, no seu exemplo, 87 centavos, mas eu teria condições de verificar de que se ela não existisse, Sim. eu deveria ter recebido 20. Por exemplo, você consegue. Geralmente os fundos têm aquele relatório mensal, que não é obrigatório, né? Relatório gerencial, como a Bovespa chama, que não é obrigatório, mas muito fundo divulga e a grande maioria, todos eles, eu acredito eu, bota lá claramente quanto teria sido sem a RMG. Você é sócio disso. Você não é sócio da RMG. Você é sócio daquilo. E do 0,20 no seu exemplo e não do 0,87. Do 20, por exemplo. Ou seja, você é sócio daquilo, seja sócio daquilo. Se eu enxerguei isso, eu vou continuar nesse fundo se eu tenho expectativa de que até o final da renda mínima garantida, esse 0,20, ou seja, a receita operacional, se eu tirar as rodinhas da bicicleta, ela vai continuar andando. Sim. E tende a chegar atingir o 0,87 ou até aumentar o 0,87 sozinho. O patrimônio do fundo gerando organicamente. Ou ainda que ele não esteja. Se a RMG está acabando e você está vendo que não vai chegar, seja sócio ou não, sabendo que não vai chegar. Sim. Não dá para... acabou a RMG, aí você recebe metade do que você estava recebendo e você aí vai buscar... surpreso, né? Aí você fica surpreso e vai descobrir o que aconteceu. Você tem que estar ciente disso desde a entrada. Sim. Saber qual é a realidade do fundo, ou qual é a projeção do fundo, se é um fundo que está em IPO, que está lançando, etc. Mas você tem que saber o que está por dentro. Sim. É um shopping que está iniciando a operação? Pô, um shopping tem um prazo de maturação de uns 3 anos. Tanto é que geralmente para shopping, muitas vezes é RMG de 3 anos. Isso. Mas que pode não maturar, pode não chegar. Falta combinar com os russos. Falta combinar com os russos, exato. Sobre RMG, a gente já falou bastante. Tem um programa que eu fiz no ano passado explicando da onde vem esse dinheiro, como funciona a RMG. Também está disponível, procure esse programa. E procure no Infomoney. Em 2013, o Diego Borges, aqui da redação, escreveu uma matéria premiada, de tão boa que foi. Procure lá, está tudo explicadinho também, como funciona, quem é esse ser externo, como ela funciona. Outra coisa que pode estar escondida, que você mencionou agora há pouco, e que eu acho importante que a gente traga aqui, a questão de distribuir mais do que os 95%. Polêmico. Explica isso para a gente. Isso é polêmico. Porque os FIIs são obrigados a distribuir, isso é norma, isso na verdade até lei normatizado pela CVM, está na lei. Está na lei. Os fundos têm que distribuir 95% do seu resultado. Do lucro líquido, né? Do lucro visão caixa que aparece na lei, e aí a CVM teve que regulamentar isso tudo para explicar o que é lucro pelo regime de caixa. Isso, uma expressão dessa que ficou obscura, e há uns 2 anos a CVM começou a organizar isso, mas vamos simplificar. O fundo recebe receita, paga despesa, do que sobra tem que distribuir 95%. 95%. No mínimo, se o administrador quiser distribuir menos do que isso, inclusive ao final do semestre, ele é obrigado a chamar uma assembleia para que a assembleia valide aquela distribuição a menor que ele fez ao longo do semestre. E se ele quiser distribuir mais, não tem problema nenhum. Ele é livre. Então, ele pode distribuir 100% ou, eventualmente, até resultados passados. No momento passado, onde essa norma dos 95% não era clara, fundos distribuíam menos do que 95% do seu resultado. E mesmo agora, nesse momento de normas mais transparentes sobre isso, pode ser o resultado do semestre passado ou do ano passado, que ele distribuiu só 95% e que agora ele está distribuindo todo o resultado e mais o que tem atrás. Tanto é que a gente vê fundos que no relatório mensal bota lá, temos uma reserva de lucro de X milhões. Certo. Você vai ver no mês que vem, ver o relatório, receita do fundo, despesa do fundo, resultado do fundo, distribuição a maior. Ué, de onde veio esses, 2 milhões a mais? Reserva desse lucro. Até que lá no relatório, lá no cabeçalho, aparece assim, era 200 milhões,
temos 198 milhões. A grande maioria dos administradores joga limpo. Sim. Ao contrário do que... Agora, isso é obrigatório até. Tem um relatório trimestral da CVM que mostra lá no rodapézinho quantos por cento a distribuir. Mesmo que o fundo não divulgue o relatório gerencial, que é opcional, o trimestral é obrigatório. O trimestral é obrigatório. Aí, então, às vezes eu pego um fundo, tenho cuidado de olhar 12 meses para trás e falo, nossa, um reloginho distribui todo mês a mesma coisa. Nessa baita crise, esse fundo distribui todo mês a mesma coisa. Tudo tá tudo indo muito bem aqui. Na verdade, ele... Talvez bem demais. Também demais. E muitas vezes o que está acontecendo é que o administrador está distribuindo mais do que os 95%. Então, o resultado de hoje e mais reservas de lucro passado. Sim. E essa reserva de lucro, ela poderia ficar lá como reserva mesmo. Amanhã eu posso precisar fazer uma reforma num imóvel, coisa do tipo. Sim. Então, é sempre uma decisão difícil do administrador entre manter o rendimento reloginho, que, vamos deixar claro, todo mundo adora, tá certo? Sim. O a estabilidade. O cotista adora. É o que deixa o cotista feliz. É que eu acho que a gente tem que tentar trocar um pouco de lugares quando a gente fala, né? Sim. Fôssemos nós administradores de um fundo imobiliário, tivéssemos reserva de lucros passados e o meu faturamento ou o meu lucro líquido atual diminuiu. Eu vou complementar ou não vou complementar? Né? É uma escolha complicada, não é... Eu sei que se eu não complementar, o cotista vai achar ruim, eu sei que se eu complementar, o cotista vai ficar feliz. Só que nem sempre o cotista entende ou percebe que foi complementado. Exato. É isso que a gente está falando que pode estar escondido lá. Nada de errado, não, né? Mas tudo é preciso norma. que a gente entenda, né? que o investidor entenda para fazer essa análise. Entenda para ser sócio daquela operação, sabendo... Até porque, por exemplo, tem fundo que já acabou essa reserva de lucros. Ou está ali no último milhãozinho ali. Ou seja, mês que vem ou o outro, a gente vai ver a verdade. E aí, ninguém pode dizer que foi enganado, porque estava no relatório. Exatamente. Se você optou por não ler, não acompanhar, assuma a consequência. Tudo bem, não é para... Também acho que nem sempre é necessário você acompanhar todo santo mês, parar um fim de semana para ler... Você é sócio de 10 fundos, 12 fundos, você vai olhar todos os relatórios. Mas, bom, de vez em quando, olha, não precisa. Se você é proprietário de um apartamento que está alugando, você não tem que passar na porta dele todo mês. Mas de vez em quando você tem que olhar, de vez em quando você tem que... É a mesma coisa, não precisa olhar todo mês. Mas vai acompanhando, principalmente se está acontecendo uma coisa dessa, seja, um fundo que está distribuindo mais do que o resultado. Isso acaba. Acaba. Uma hora acaba. É uma dúvida que a gente sempre discute via WhatsApp e tal. Eu, particularmente, preferia que não houvesse. Sim. Eu acho que o instrumento é de renda variável e que a melhor forma de se certificar que o investidor entende o que ele está fazendo é deixar a renda dele variar. Tá certo? É educativo, é pedagógico. Aí não haveria dúvida, aquele investidor que comprou cotas de um fundo e que cada mês tem um valor um pouco diferente, não vai ser muito, é importante que isso fique claro. É muito raro que essa variação seja muito grande de um mês para o outro. Né? E se for, ela já é anunciada, como essa possível revisão de contrato de 50%. Ela já está anunciada, ninguém precisa ser pego de surpresa por isso. Mas eu compreendo também o administrador que complementa, visando manter um fluxo bem estável, porque o cotista gosta. Sim, né? É estratégia. Aí para mim não tem certo. Errado, né? Exato, não tem nem certo nem errado. Tem administrador, por exemplo, que distribui ali 95, 97, 98, mas o que ele faz? Como ele sabe já um fluxo futuro estimado de receitas e despesas, no mês mais gordinho ele não distribui tanto, bota um caixinha. No mês de vacas magras ele pega esse caixinha e volta, lembrando que isso é absolutamente permitido, porque a lei diz que é 95% visão semestral. Mês a mês, o administrador é livre para distribuir como ele quiser. Inclusive, tem fundos aí, geralmente não fundos muito populares, que não distribuem não distribuem mês a mês e fazem uma única distribuição semestral. Isso. Não é comum, não são fundos muito populares na sua maioria, mas não é nada, não é nenhuma aberração, não é nenhuma letra miúda da regra. Ao contrário, é a base da regra. A base é a distribuição semestral e que geralmente é mensalizado. Os cotistas preferem. Sim. Assim como a flutuação semestral pode ser amenizada, ou o administrador pode ter a visão mais austera. Deu tanto, distribui tanto. Deu mais, distribui mais. Deu menos, distribui menos. E aí vai ter a variação mesmo. E
assim, basta estar claro, mas está claro ao cotista, né? Eu Está. estava dando uma olhadinha aqui no seu material, você até frisou aqui, vai estar no relatório mensal gerencial ou obrigatoriamente vai estar no relatório trimestral da CVM. E o trimestral ainda é mais legal, porque no primeiro e no terceiro trimestres só mostra o trimestre. No segundo e no quarto, ele soma. Fechado, né? Apesar do relatório ser trimestral, essa parte é semestral. Então você não tem nem que fazer continha de, pega do primeiro, quanto que foi? Soma com o segundo? Não. Já tá você lá. pode olhar só o segundo. Tá lá. Ou você pode olhar só o quarto. O quarto não é anual. Só para deixar bem claro, o quarto é o segundo semestre. O primeiro é só o primeiro, o segundo é o semestre. Terceiro é só o terceiro, quarto é o semestre. Então, nem muita conta precisa fazer. Se a pessoa for formada em letras, como eu, que sou formado em letras, se a pessoa não for muito boa com números, nem precisa. Se eu sou formado de humanas, tá lá, tá escrito. Sim. Distribuição mínima, aparece assim, resultado final, distribuição mínima, 95% daquilo ali. Tanto. Quanto foi distribuído, quanto ainda tem a distribuir, tá ali. É só acompanhar uma vez por semestre. Tudo às claras. E aqueles que ainda distribuem mensal, você ainda pode manter um acompanhamento ainda mais ferrenho, se você quiser, se você se sentir à vontade. Fim, eu olho lá e peguei o do segundo trimestre ou do quarto trimestre e percebi, então, de que o administrador do meu fundo distribuiu 115% do resultado. Passo um e-mail para ele, ligo para ele. Tem gente que manda para entender. Eu acho assim, quando você está desconfortável, você liga. Porque investimentos, como diz um grande amigo meu, André Batti, investimentos são feitos para dar tranquilidade, não dor de cabeça. Isso. Se você está tendo dor de cabeça com o seu investimento, ou você resolve a tua dor de cabeça, vai entender, vai estudar, perde aquela tardezinha e você vai prestar atenção, você vai estudar aquilo ali, ou sai. Tem gente que não gosta de ligar, etc., e só vai trabalhar pelos dados. Tem gente que vai preferir ligar, tem gente que prefere mandar e-mail. Às vezes não é nem uma dor de cabeça, mas um esclarecimento. E, enfim, Um esclarecimento. o administrador do seu patrimônio está lá para te E os esclarecer. administradores têm melhorado. Nesse ponto de comunicação, já deixa um elogio genérico, já deixa um elogio amplo. Claro, alguns estão melhorando de maneira absurdamente melhor, outros nem tanto, mas eu acho que o mercado está amadurecendo. Os cotistas estão cobrando e os administradores vêm, cada um a seu ritmo, vamos ser muito claros, nem todos estão andando na mesmíssima velocidade. A gente tem trabalhos fantásticos e outros não tanto. Mas o mercado, de maneira geral, tem melhorado essa comunicação. Faz parte da maturidade já conseguir identificar isso. Sim. Né? Separar o melhor do pior, o mediano. Já. E acabar com esse antagonismo. Às vezes eu vejo as pessoas sempre apontando o dedo para o administrador, como se ele estivesse fazendo tudo errado, etc. Eu digo, ou você se resolve, discute a sua relação consigo mesmo e com o administrador, se for o caso, você discute a tua frustração, etc. Mercado de FIIs não é divã de psicólogo. Você não resolve os seus traumas no mercado. Tem toda a mobilidade e facilidade de vender as suas cotas e trocar para um outro fundo, ao seu ver, melhor administrado. Exato. Ou sai, assim, é o que eu falo. Ou você resolve o teu lado. Ou deixo. Ou deixa, sai. Ou reduz a posição, se você está na dúvida. Pô, mas eu não gostei de tal e tal decisão do administrador. Não tem problema nenhum. Para de comprar, ou deixa quieto, começa a vender devagarzinho, etc. De repente você entende melhor a operação e opta por retomar a sua posição. Também não precisa ser, não, agora vende tudo, acabou. Não, pode ser um plano de saída. Eu acho que isso também facilita para tirar a pressão da decisão, fazer movimentações devagar, tanto para entrar quanto para sair. Porque aí você tira a pressão e você se dá tempo de estudar aquela operação melhor. Entra devagar, sai devagar e estuda um pouquinho. Exato, eu sou muito disso. Você mencionou aí o André Batti, eu quero lembrar e fazer agora oficialmente que eu estou te esperando aqui, hein, André? Tá, a gente já está costurando essa vinda aqui. Boa. Estamos te esperando aqui. Vai ser muito legal, legal, que ele é um cara que conhece muito do mercado, está nisso há muito tempo e tem uma memória, uma capacidade de detalhamento e de concatenar informações que é fantástico. Convença-o. Se precisar, eu ajudo a convencer. Então ajuda, está aqui, ó, ao vivo aqui, ó. Ajude a convencê-lo.
Por fim, eu reservei uma perguntinha bem simples, aquela bem fácil mesmo, sabe? Vamos lá, vamos ver. Eu quero saber o seguinte, fundo imobiliário está caro? Essa é a fácil. Por que, Essa é Por que eu fácil. te pergunto isso? A gente falou bastante do yield, dos rendimentos, o que olhar e tal, importantíssimo. Tem uma outra métrica que muita gente acompanha, que é o preço sobre o valor patrimonial. Também sempre a Bolsa coloca no relatório mensal lá do mercado imobiliário, eu sempre dou destaque aqui, mostro o gap e tal. E aí eu vejo alguns comentários, alguns até se multiplicando no sentido de que pessoas dizendo os fundos estão caros porque eles estão 1 a 1 no seu valor patrimonial. Na sua opinião, isso é estar caro? E aí é questão de opinião. Sim. Eu sou muito... Bom, primeiro, sempre entender como é que é calculado esse VP, e você já fez uma entrevista aqui, como é que é calculado, como é que é feito o laudo de avaliação de um imóvel e, consequentemente, do fundo, que foi muito esclarecedor, foi fantástico. Vale a pena até para entender até as limitações da análise do valor patrimonial. Sim. A primeira delas, na minha visão, ela tem que ser anual. Também não faria sentido ser em prazo menor. Então, se você pensar, há um ano atrás, em que momento a economia estava, em que momento a taxa de juros estava, que tudo isso influencia lá naquele valor patrimonial que é o... E hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Uma taxa de juros muito menor, etc. Então, certamente, uma reavaliação que esteja sendo feita nesse momento, muito provavelmente, está levando a um aumento do valor patrimonial, pela diminuição do cap rate exigido pelo mercado, para falar bonito. Mas eu aprendi isso aqui no programa. Mas há naturalmente até uma melhora, até pelo otimismo. Sim. Ainda que não fosse pela taxa de juros, ainda pelo otimismo. Então, isso eu acho uma limitação importante quando se você vai usar o valor patrimonial, é entender quando e como ele foi feito. Foi feito por fluxo de caixa descontado, foi feito por análise de pares. Já teve assembleia onde a assembleia reclamou que a avaliação foi feita por fluxo de caixa descontado e que poderia ter sido feito por avaliação de pares, que não era nenhum imóvel tão diferente dos muito outros. Exótico, ou de uma região muito exótica. Já teve assembleia que botou em ata essa reclamação de fazer por fluxo de caixa. Não de certo ou errado, decisões do avaliador. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito uma visão de tentar desgarrar de preço. Porque bons fundos, enquanto eles forem bem geridos, bem administrados, eles tendem a trazer valor para o cotista no longo prazo. É em 1 mês, é em 2 meses, é em 6 meses? Não, é uma tendência. É a base do buy and hold. Ativo, eu chamo de lei da inércia dos investimentos. Investimentos bons tendem a permanecer bons, investimentos ruins tendem a permanecer ruins. Então, enquanto você tiver investimentos bons, enquanto seu patrimônio estiver alocado em bons investimentos, a tendência é que você valorize o seu capital. Claro, no meio do caminho podem acontecer quedas de preço, etc., mas foque na qualidade, mais do que o preço. É a qualidade do imóvel, do portfólio, a qualidade da gestão. Sim, a qualidade da gestão, a gente sempre fala que o imóvel pode ser ótimo, a gestão pode destruir valor. Com certeza. Ou o imóvel pode ser ótimo e a gestão adiciona ainda mais valor. Potencializar aquilo. Então, essa questão de achar ponto de entrada, isso é uma coisa, às vezes, que me arrepia um pouco, assim. Como se fosse algo fácil de fazer, o que não é. Claro. O que não é. Eu acho muito mais fácil para aquele pequeno investidor, aquela pessoa que... Olhar a qualidade do patrimônio, olhar a qualidade da gestão e que você pode fazer uma análise anual disso, você sentar uma vez por ano lá e fazer aquela análise completa. Claro, um fundo ou outro você pode manter um acompanhamento mais incisivo, porque ele está em alguma dificuldade, ou ele está fazendo uma coisa que você não está entendendo. Aquele 2 ou 3 ali, não, isso aqui eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto. Mas é muito difícil um fundo ficar ruim em 1 ano. Ser excelente e ficar péssimo em 1 ano. E as pessoas que acompanham o nosso trabalho na Baster e outros sites por aí também fazendo trabalhos fantásticos, etc., vão... se acontecer alguma notícia bombástica... Vão saber, vão perceber uma tendência. O mercado circula essa notícia. Eu gosto dessa forma que você colocou de olhar a qualidade do imóvel, olhar a qualidade da gestão. Eu sempre falo o seguinte, não canso de repetir isso.
Não é o rabo que balança o cachorro, e sim o cachorro que balança o rabo. Excelente. Então, se você investe em fundos imobiliários porque você quer ter bons rendimentos e constantes, então você precisa ter um patrimônio de qualidade e bem gerido. Porque só um patrimônio de qualidade bem gerido gera rendimentos com qualidade ao longo do tempo. Sim, resilientes. E aí a gente poderia, então, começar de novo e falar, olha, não é só olhar o rendimento, talvez o rendimento é uma das coisas que precisa olhar, mas não é a primeira. Não é a primeira. Ela é consequência de um trabalho bem feito ou mal feito, ou feito de um determinado jeito. Isso. E aí cabe a você ser sócio, é o que eu sempre falo, ser sócio, seja de empresa, seja de FIA, seja sócio. Sinta-se um pouquinho dono daquilo ali. Nod, sinta-se sócio do programa Fundos Imobiliários. Que bom que você voltou e venha quantas vezes puder. É sempre um prazer ter a sua didática toda, essa sua simpatia e disposição de ajudar. O espaço está sempre aberto. É sempre um prazer, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Obrigadão a você e obrigado a todos aí por esse tempinho aqui acompanhando a gente aqui. Boa aula amanhã. Obrigado. Quem quiser, amanhã, lá no Mercury, entre em www.baster.com/loja. Lá tem o curso. Quem quiser se inscrever, quem é assinante do site tem desconto. Lá tem todas as condições, todas as regras, datas, endereços. Está tudo lá. Para você, um grande abraço, um excelente final de semana. Até lá.